Em meio às muralhas intransponíveis de Jericó, havia uma mulher cujo nome se tornaria sinônimo de redenção e transformação. Seu nome era Raabe. Vivendo uma vida marginalizada, marcada pelo estigma da prostituição, Raabe parecia ser a última pessoa a ser escolhida para um plano grandioso. No entanto, foi justamente essa mulher, invisível aos olhos da sociedade, que Deus escolheu para desempenhar um papel crucial em uma das maiores vitórias do povo de Israel. Sua história se desenrola em um momento de tensão. O povo hebreu, liderado por Josué, se preparava para conquistar a terra prometida. Jericó era o primeiro e imponente obstáculo a ser superado. Enquanto os corações dos habitantes da cidade se enchiam de medo diante do avanço dos israelitas, Raabe tomou uma decisão ousada, uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas também o destino de gerações futuras. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória de Raabe, entendendo como sua coragem, fé e ações foram determinantes para que ela deixasse de ser vista como uma simples prostituta e fosse incorporada à linhagem do próprio Messias. Prepare-se para uma história surpreendente de esperança e recomeço, onde a graça supera a condenação e o improvável se torna instrumento do divino. O contexto de Jericó e a vida de Raabe. Jericó era uma cidade estratégica, situada em uma das principais rotas comerciais da época. Suas muralhas enormes eram símbolos de proteção e orgulho para seus habitantes. Era considerada impenetrável, tanto militarmente quanto culturalmente. A cidade, contudo, não era apenas conhecida por sua força militar. Era também um centro de práticas religiosas pagãs e imoralidades que distanciavam seus habitantes dos preceitos do Deus de Israel. A corrupção moral era evidente e a adoração a ídolos dominava a vida espiritual da cidade. Nesse cenário sombrio, encontramos Raabe. Raabe era uma prostituta vivendo à margem da sociedade. Sua casa era construída sobre o muro de Jericó, um local estratégico para viajantes, mercadores e soldados que passavam pela cidade. Esse detalhe seria de extrema importância mais adiante em sua história. Apesar de sua profissão ser vista com desprezo, Raabe demonstrava possuir qualidades raras: inteligência, sagacidade e uma coragem incomum. Ela observava tudo o que acontecia em Jericó e estava ciente dos rumores sobre o Deus de Israel e dos feitos que ele havia realizado em favor do seu povo. Enquanto a maioria dos habitantes de Jericó endurecia seus corações diante das notícias vindas do deserto, das vitórias dos israelitas contra reis poderosos como Seom e Og, Raabe começou a desenvolver algo diferente dentro de si, um temor reverente. Um reconhecimento de que o Deus de Israel era real, poderoso e invencível. Ela sabia que Jericó estava condenada, mas ao contrário dos outros, não escolheu resistir. Escolheu agir. Essa mulher, cuja vida até então parecia insignificante aos olhos do mundo, seria peça-chave em um dos maiores eventos da história bíblica. O medo dos habitantes de Jericó. À medida que os israelitas se aproximavam da terra prometida, rumores de suas vitórias sobrenaturais se espalhavam como fogo pelas cidades cananeias. Em Jericó, o terror era palpável. Os relatos sobre a travessia miraculosa do Mar Vermelho, a derrota de poderosos reis e as vitórias em batalhas improváveis alcançaram todos os cantos da cidade. Não era apenas medo comum. Era um pavor profundo, uma sensação de que nenhuma fortaleza, por mais grandiosa que fosse, poderia protegê-los. Os habitantes de Jericó viviam agora em estado de alerta. Fechavam as portas, vigiavam as muralhas, reforçavam a segurança. Mas, por dentro, seus corações estavam derretendo de medo. A esperança havia se esvaído, substituída pela expectativa de um cerco inevitável.
Foi nesse clima de desespero que Raabe ouviu atentamente cada novo relato. Ela entendeu algo que a maioria recusava admitir. A força de Jericó era inútil contra o Deus dos israelitas. Enquanto seus compatriotas confiavam em pedras e rituais, Raabe já reconhecia que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Senhor. E silenciosamente, em seu coração, ela começou a se preparar para fazer algo impensável. Algo que mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história. A chegada dos espiões à casa de Raabe. Na calada da noite, 2 homens se esgueiraram pela escuridão que envolvia Jericó. Eram espiões enviados por Josué, líder dos israelitas, para inspecionar a cidade e relatar suas condições. Eles sabiam dos riscos. Se fossem capturados, não haveria misericórdia. Mas a missão era clara: observar, escutar e trazer informações que ajudassem na conquista. Buscando abrigo seguro, os espiões se dirigiram à casa de Raabe, construída sobre a imponente muralha de Jericó. Talvez porque a movimentação em sua casa fosse frequente e variada, pensaram que ali poderiam passar despercebidos. Raabe os recebeu. Ela imediatamente compreendeu quem eles eram e o que sua presença representava. Muitos naquela situação poderiam ter traído os homens para salvar a própria pele, entregando-os às autoridades da cidade. Mas Raabe, corajosa e convicta, tomou uma decisão diferente. Naquele momento, em meio ao medo que paralisava a cidade, Raabe escolheu agir com fé. Ela os acolheu, escondendo-os em sua casa. Era uma atitude arriscada, um ato que poderia custar-lhe a vida. Mas Raabe não estava mais se guiando pelo medo. Estava se guiando pela fé em um Deus que ela mal conhecia, mas já reconhecia como soberano. Enquanto os soldados da cidade iniciavam buscas frenéticas por toda Jericó, os espiões, graças a Raabe, estavam protegidos, pelo menos por enquanto. Mal sabiam eles que aquele momento marcaria o início de uma aliança improvável e poderosa entre uma prostituta e o povo escolhido de Deus. A estratégia de Raabe para salvar os espiões. Logo após esconder os espiões, Raabe ouviu fortes batidas em sua porta. Guardas da cidade, alertados da presença de estrangeiros, exigiam saber se ela os havia recebido. Era o momento da verdade, um erro e tudo estaria perdido. Ibe, com uma incrível presença de espírito, respondeu rapidamente. Ela admitiu que os homens haviam passado por sua casa, mas afirmou que eles já haviam partido antes do fechamento dos portões da cidade. Com habilidade, sugeriu que os soldados poderiam alcançá-los se saíssem imediatamente em perseguição. Enquanto os guardas saíam às pressas, Raabe subiu até o terraço da casa, onde havia escondido os espiões sob feixes de linho que secavam ao sol. Ela então subiu até eles e, em voz baixa, revelou seu plano. Raabe fez algo ainda mais impressionante. Ela declarou sua fé no Deus dos israelitas. Disse aos espiões que toda a cidade estava tomada de medo, pois todos sabiam das proezas que o Deus de Israel havia realizado, como ele havia secado o Mar Vermelho e destruído reis poderosos. Ela reconheceu que o Senhor, o Deus deles, era o verdadeiro Deus dos céus e da terra. Em troca de sua ajuda, Raabe fez um pedido simples, mas profundo: que ela e sua família fossem poupadas quando Israel invadisse Jericó. Os espiões, tocados por sua coragem e fé, juraram protegê-la. Selaram o pacto com um sinal. Raabe deveria amarrar uma corda vermelha na janela de sua casa para que fosse reconhecida no dia da invasão. A coragem de Raabe salvou vidas e também mudou seu destino para sempre. A promessa e o pacto de proteção. Após combinarem o plano de fuga, Raabe e os espiões formalizaram um pacto sagrado. Eles instruíram-na com precisão. Quando o exército de Israel atacasse Jericó, ela deveria manter toda a sua família reunida em sua casa.
pai, mãe, irmãos e todos os parentes próximos. Desde que permanecessem ali, sob o sinal da corda vermelha na janela, estariam a salvo. A corda vermelha não era apenas um sinal prático, era um símbolo. Representava a confiança de Raabe na palavra dos espiões. E mais que isso, sua fé no Deus que ela mal conhecia, mas já reverenciava. O escarlate da corda lembrava o sangue que protegia os israelitas durante a Páscoa, séculos antes no Egito. Um sinal claro de redenção e livramento. Os espiões enfatizaram a seriedade do acordo. Se Raabe quebrasse a promessa ou revelasse a localização deles, o juramento de proteção seria anulado. Mas, se permanecesse fiel, eles garantiriam que todos sob seu teto seriam preservados. Com um coração firme, Raabe concordou. Ela os ajudou a descer pela janela usando a mesma corda e aconselhou-os a se esconderem nas montanhas próximas por 3 dias, até que os perseguidores retornassem a Jericó, desistindo da busca. Enquanto observava os homens desaparecerem na escuridão, Raabe segurava a ponta da corda escarlate em suas mãos, ciente de que sua vida e a vida de sua família agora dependiam da fé que ela havia depositado em Deus e na palavra daqueles homens. O destino dela e de toda sua linhagem foi selado naquela noite. Uma aliança silenciosa feita entre uma mulher desacreditada pela sociedade e o Deus dos impossíveis. A queda de Jericó e o cumprimento da promessa. O tempo passou e finalmente o momento chegou. O exército de Israel, liderado por Josué, se posicionou diante dos imponentes muros de Jericó. A cidade, que parecia intransponível, seria alvo de uma estratégia diferente. Não uma guerra tradicional, mas uma intervenção divina. Durante 6 dias, os israelitas marcharam silenciosamente ao redor dos muros da cidade, acompanhados apenas pelo som das trombetas dos sacerdotes. Os habitantes de Jericó observavam assustados, sem entender o que estava para acontecer. No 7º dia, conforme as instruções de Deus, os israelitas marcharam ao redor da cidade 7 vezes. Ao final da última volta, ao toque das trombetas e ao brado do povo, os muros de Jericó ruíram completamente. Uma vitória sobrenatural, sem armas ou escaladas. No meio do caos, Raabe manteve sua casa intacta conforme prometido. A corda vermelha ainda pendia de sua janela, visível mesmo em meio à poeira e à destruição. Josué, lembrando da promessa feita pelos espiões, deu ordens específicas. Os 2 homens que haviam visitado a casa de Raabe deveriam ir até lá e resgatá-la, juntamente com todos os seus familiares. E assim foi. Raabe, seus pais, seus irmãos e todos os seus pertences foram poupados, enquanto o restante da cidade era consumido pelo julgamento divino. Raabe viu a cidade de sua antiga vida sendo destruída, mas ela e sua família receberam nova vida, uma nova chance, fora dos muros que antes a aprisionavam. Ela não apenas sobreviveu, ela foi acolhida entre o povo de Israel, tornando-se parte viva da história da redenção. Essa salvação não foi fruto da sorte, mas resultado de sua fé corajosa e da misericórdia de Deus para com aqueles que se voltam para Ele, independentemente de seu passado. A nova vida de Raabe entre os israelitas. Após a destruição de Jericó, Raabe e sua família foram levados para um acampamento seguro fora da cidade, conforme era o costume para aqueles que se juntavam ao povo de Israel. Longe dos escombros e da vergonha de sua antiga vida, Raabe começava, enfim, uma nova história. Ela não foi tratada como uma estrangeira qualquer. O povo de Israel, obedecendo a ordem de Josué e, acima de tudo, reconhecendo a fé que Raabe havia demonstrado, a acolheu como uma das suas. Raabe passou a viver entre eles, aprendendo as leis, os costumes e principalmente a adorar o Deus de Israel.
o Deus que ela já havia reconhecido como o verdadeiro Senhor desde o início. Com o tempo, a transformação de Raabe foi ainda mais surpreendente. Ela deixou de ser conhecida como Raabe, a prostituta, e se tornou um símbolo vivo de redenção e fé corajosa. O mais extraordinário ainda estava por vir. Raabe se casou com um israelita chamado Salmão, membro respeitado da tribo de Judá. Da união deles, nasceu um filho chamado Boaz, que mais tarde se tornaria um dos homens mais admirados na história de Israel, protagonista no livro de Ruth. Assim, Raabe entrou na linhagem real. Uma ex-prostituta estrangeira se tornou ancestral direta do rei Davi. E muito além disso, ao longo dos séculos, seu nome também apareceria na genealogia do próprio Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus. Raabe, que um dia se encontrava em uma vida de vergonha e marginalização, foi elevada pelo propósito divino a um lugar de honra incomparável. Sua história ecoa através dos séculos, como prova de que a fé verdadeira pode mudar completamente o destino de uma pessoa. A nova vida de Raabe mostra que Deus não se importa com o passado de alguém, mas sim com a disposição do coração em crer, obedecer e seguir em uma nova direção. A história de Raabe é uma das narrativas mais impressionantes de toda a Bíblia. Ela mostra que Deus é capaz de transformar até a vida mais improvável em algo grandioso e cheio de propósito. De prostituta em Jericó, a ancestral do Salvador do mundo, Raabe rompeu as barreiras do preconceito, da vergonha e da condenação para viver um novo começo sob a graça e a misericórdia divinas. Sua coragem ao proteger os espias, sua fé no Deus de Israel e sua disposição para abandonar o passado fizeram dela um exemplo vivo de que ninguém está fora do alcance da redenção. Raabe nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, nem em seus erros antigos, mas em sua fé e na escolha de confiar em Deus. Seu nome atravessou gerações e ficou eternizado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que a trajetória de Raabe continue inspirando a todos nós a crer que mudanças radicais são possíveis e que, com fé e decisão, até mesmo o mais improvável pode se tornar parte da história mais poderosa já contada.